Prezados irmãos e irmãs, crianças e jovens, aqui estamos novamente para juntos meditarmos a palavra de fé e de esperança do Santo Evangelho na liturgia deste domingo. As palavras de Jesus causam admiração e ao mesmo tempo estranheza, a ponto do povo querer linchá-lo. Este evangelho é uma sequência do domingo anterior. Lembra-se, Jesus estava na sinagoga, onde fez uma leitura e, ao terminar de ler, afirmou: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Seus amigos e conterrâneos elogiam a sabedoria e as palavras de Jesus. Estavam admirados com o que viam, até que lembraram-se de algo muito importante. Como puderam esquecer disso? Aquele que ali estava dizendo maravilhas era alguém que conheciam desde sua infância. Nascido em Nazaré, criado entre eles o filho de José, um humilde e pobre carpinteiro. Depois que se lembraram disso, de suas palavras, perderam a beleza, perderam a credibilidade e Jesus foi rejeitado. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Com essas palavras, Jesus quer explicar o motivo pelo qual não faz milagres em Nazaré. Sabia que se fizesse milagres, seria questionado e desprezado, pois para aquele povo ele era simplesmente o filho de um carpinteiro. Ainda hoje é assim. Supervalorizamos o rico, o forasteiro, o desconhecido, e taxamos de incompetente os pobres da região. Se não estiver trajando terno e gravata, se não tiver títulos de doutor, se não usar colarinho branco, não acreditamos em suas palavras, nem no seu poder de realização. O fato de todos o conhecerem deveria ser um motivo a mais para acreditarem nele. Mas não é o que acontece. Jesus então se recusa a fazer milagres para provar que é o Messias. Quando Jesus fala dos milagres operados em favor de estrangeiros e não dos judeus, o povo sente inveja e fica enfurecido. Diante do povo enfurecido, Jesus tenta mostrar o que lhes falta é fé. Por isso não recebem milagres. O milagre, a graça de Deus, não são coisas que compramos em lojas, em supermercados, em shoppings. Elas são bênçãos que recebemos gratuitamente, através de orações e de ações através da fé. Deus sempre reserva para seus filhos o melhor, tudo o que precisam e não o que querem. A graça nem sempre se traduz em milagres pomposos, em curas impossíveis e, principalmente, não pode ser entendida como estabilidade financeira e ausência de problemas. Estão transformando a religião num grande e lucrativo comércio. Tem muita gente por aí vendendo graças e bênçãos. É bom lembrar que o dinheiro é capaz de comprar o remédio, mas não a saúde. Capaz de comprar o seguro de vida, mas não a vida. Não é com milagres estrondosos,
que o reino de Deus se impõe, mas com amor, fraternidade, perdão e partilha. Jesus entregou-se gratuitamente. Não cobrou nenhum centavo para curar leprosos, paralíticos, cegos, e muito menos pelo milagre da libertação da humanidade. Essa é a missão do cristão. Gratuitamente deve promover a paz, a libertação e a reconciliação. Jesus não veio para um grupo seleto, veio para todos. O amor não tem preço. A única exigência de Jesus é que tenhamos o coração puro, simples e aberto. Prezados irmãos e irmãs, diz a sabedoria popular que havia um homem que vivia numa casa muito luxuosa, cheio de quadros renomados, e do qual tinha um filho. E esse filho, então, foi levado para a guerra. E ele ficou muito triste, sabendo que era o único filho que tinha e que estaria guerreando. Mas durante a guerra, ele acabou falecendo. Mas um amigo muito querido dele, um pintor, pintou o quadro do seu filho e trouxe para ele, e ele ficou muito feliz, embora não tendo mais o filho perto, mas pelo menos o quadro lembrava a figura, a presença do filho em sua vida, que ele tanto amava. E ele colocou aquele quadro do filho, aquela figura, entre os quadros renomados que ele tinha. Passado um tempo, ele acabou falecendo. E aí foram leiloar todos os quadros, todos os bens que ele possuía. O leiloeiro pronto para começar o leilão. Então ele diz, aqui estão os quadros renomados, apenas o quadro do filho do senhor que propôs esse leilão depois da sua morte, estão aqui. E começou o leilão. E ele disse, primeiro que a ser leiloado, segundo o testamento, é o quadro do filho. E todos disseram, não, queremos os outros quadros mais renomados, mais conhecidos. Não, segundo o testamento, o primeiro quadro a ser leiloado é do seu filho. E assim começou o leilão e ninguém queria arrebatar o quadro do filho. Mas o caseiro da casa, na sua simplicidade, amava muito aquele jovem. E por isso disse, eu tenho aqui 10 reais e eu quero dar para comprar esse quadro. E assim ele fez. Ele arrematou o quadro por 10 reais. E o leiloeiro então parou o leilão e disse, a partir desse momento, o leilão está paralisado. Todos ficaram admirados e perguntaram por quê. E ele disse, porque segundo o testamento desse senhor, quem arrematasse o quadro do filho levaria todos os quadros e toda a sua fortuna. E assim, prezados irmãos, aquele caseiro, na sua simplicidade, na sua humildade, ele arremata aquele quadro e fica realmente com toda a fortuna, com toda a herança. E assim também é Jesus em nossa vida. Jesus, ele veio para poder realmente trazer para nós essa alegria, essa paz da sua presença. Mas muitos não reconheceram, assim como só aquele caseiro o reconheceu. Muitos realmente tentaram denegrir a sua imagem, denegrir o seu trabalho, a sua obra, mas porque a sua missão era uma missão divina. Ele veio realmente para os pobres, para os puros, para os pequenos, para os fracos. E realmente, aqueles que eram realmente da sua cidade, do seu meio, não o acolheram. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de realizar a sua obra. E ele vai continuar presente em nossa vida, nos nossos corações, manifestando o seu poder, a sua graça.
e realizando essas obras maravilhosas de caridade e de amor para com os irmãos. Confie na graça de Deus. Confie em Jesus. Ele tem o poder. Ele tem realmente toda a graça, toda a bênção para ser derramada em nosso coração. Basta acreditarmos e aceitarmos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Fique com a bênção da Santíssima Trindade e a proteção da Virgem Mãe.